Salvos para mudar o mundo é o título da lição 12, classe de adolescentes, a penúltima aula desse trimestre que está encerrando. E aí, como é que está a expectativa para o encerramento desse trimestre? O que você vai fazer aí na sua igreja? Fale para nós, você vai fazer uma dinâmica, vai fazer um provão? Fala para a gente, para que outros professores possam se inspirar também. E como está a expectativa para o novo trimestre? Fala para nós aqui nos comentários do vídeo. Eu sou o professor Denis Pereira e semanalmente estamos juntos aqui preparando uma próxima aula para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é importante você se inscrever no canal, ativar as notificações e também pegar o link e enviar nos grupos da sua igreja, da sua cidade e de outras cidades, para que outros professores conheçam aqui o nosso conteúdo também, tá certo? Pegue lápis, caneta, revista, bloco de notas e vamos juntos preparar a lição 12 da Escola Dominical? Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. É o texto aqui em destaque da nossa lição. Preste atenção nos avisos. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais. Tem um link aqui assim, ó, acesse o meu site, clica nele, vai abrir umas pastinhas aí. Tem o meu Instagram, que é o @DenisPereiraOficial, segue a gente lá. Tem também o meu WhatsApp, está aí à disposição para atender os irmãos, pregações, palestras, treinamentos, estão à disposição para atender os irmãos e também para você acessar grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos e durante a semana nós vamos juntos preparando a próxima aula, compartilhando o conteúdo, ajudando uns aos outros, tá certo? E na descrição também tem formas como você pode patrocinar o nosso canal e nos ajudar na produção deste conteúdo. Pegue a sua revista e vamos juntos preparar a lição 12 da Escola Dominical. Você sabe qual a sua missão no mundo? Jesus estabeleceu um grande propósito para a sua igreja. Qual que é o propósito da igreja, irmãos? Que eu chamo de macropropósito. O macropropósito da igreja, o maior, o propósito da igreja, está em Mateus 28:19, é também chamado de a grande comissão. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o chamado o macropropósito da igreja. Tudo que nós fizermos, tem gente que acha que o seu propósito é tocar um instrumento, que o seu propósito é dirigir a igreja, que o seu propósito é dar aula na escola dominical, que o seu propósito é cantar, que o seu propósito é pregar. Não, irmão, isso são habilidades, eita, você tem que anotar isso aí. São habilidades que servem ao macropropósito. Eu falo assim, ó, são micropropósitos que servem ao macropropósito, e inclusive nossas habilidades intelectuais e profissionais. Tudo deve servir ao macropropósito da igreja. Tópico 1, preste atenção, tem mudanças acontecendo aqui para deixar a nossa aula mais dinâmica, tá certo? Responde aqui para nós nos comentários 2 perguntas. Primeiro, você recebeu algum tipo de treinamento para ser professor da escola dominical? Específico para professores da escola dominical? Fala para nós aqui nos comentários e responda também qual a função do superintendente da escola dominical. Fala para nós aqui nos comentários. Tópico 1. A igreja e sua missão transformadora. Após o batismo no Espírito Santo, os cristãos primitivos lá em Jerusalém experimentaram um grande avivamento. E aí eu faço aqui as minhas anotações e você vai olhando aí, ó. Com as pessoas sendo transformadas, o mundo ao redor delas também começou a ser mudado. Guarda isso. Não há neutralidade na vida da igreja. Por onde a igreja passa, há transformação. Agora preste atenção, muitos professores nos assistindo. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas, que os nossos alunos sejam transformados, mas anote isso aí, é sendo transformado para transformar. A transformação que o mundo precisa começa em nós. Meu Deus do céu, sendo transformados para transformar. O nosso chamado é para sermos transformados para transformar. Em nenhum lugar por onde a igreja passou, sua presença foi ignorada. Por onde a igreja passa, desde o início, deixa marcas de transformação. Anote isso aí, escreve aqui nos comentários pra gente.
Por onde a igreja passa, deixa marcas de transformação. Por onde a igreja passa, deixa marcas de transformação. Esta igreja também foi perseguida. Ela foi perseguida, mesmo com muitos milagres, com muita coisa linda que Deus fez, com sobrenatural agindo na vida dos primeiros cristãos e nas pessoas que iam se convertendo e sendo agregados à igreja. A igreja foi perseguida. O que nós aprendemos com isso? É que a presença da igreja e as atitudes da igreja nunca geraram unanimidade entre as pessoas. Se o mundo... Por quê? Ser cristão não é andar na contramão do mundo. Andar na contramão significa bater de frente. Por isso que Tiago 4,4 diz que quem se associa ao mundo é chamado de adúltero, é adultério espiritual. Então a igreja não pode ser unanimidade. A sociedade deve respeitar a igreja, mas a sociedade não deve achar lindinho a igreja, porque sermos cristãos, pregar o evangelho, cumprir o nosso propósito, é ir contra os padrões do mundo. Então não haverá unanimidade. E por isso haverá aqueles que se sentirão ameaçados. E por isso perseguirão a igreja. Atos 7, Estevão foi apedrejado. Atos 16, os apóstolos foram colocados na prisão. Porque as pessoas não gostaram, as pessoas perseguiram. Agora guarda isso aqui. A perseguição serve para separar os cristãos nominais dos cristãos verdadeiros. Engana-se quem acha que não há perseguição no Brasil. A Igreja de Cristo está sendo perseguida em todo o mundo, porque a Igreja de Cristo vai contra os valores do mundo. A Igreja de Cristo retira das mãos de Satanás pessoas que ele aprisiona nos vícios, nas drogas, no pecado. Isso é ser igreja e cumprir o propósito da igreja. Ir, pregar, ensinar e batizar é resgatar quem Satanás está aprisionando há anos do poder das trevas, do pecado, da carne e trazê-las para uma vida de libertação. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade vos libertará. O inimigo não vai gostar disso e as pessoas também não. Agora, a perseguição separa crentes nominais, crentes neutros, crentes mornos de crentes verdadeiros. E esse nosso tempo, embora no Brasil não tenhamos o nível de perseguição que tem na Coreia, que tem na China, mas nós estamos sendo perseguidos. A perseguição no Brasil, ela é ideológica, ela é intelectual e por isso nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Muito bem, vamos então aqui ao tópico 2, vivendo em um mundo melhor. Você não se inscreveu no canal ainda? Inscreva-se e ative as notificações. Esse conteúdo ajuda você? Então, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário para ele aparecer aqui ao longo das próximas aulas. Tem um quadro aqui que se chama Fala Professor. Você pega o celular deitado, pega uma boa iluminação assim, ó. Essa iluminação tá na minha janela atrás da câmera. E liga a câmera e fala: Fala Professor, eu sou professor aqui da cidade e tal. E queria te perguntar, e aí você faz uma pergunta bem objetiva, no máximo 1 minuto, o meu link do WhatsApp tá aí, você manda para mim, eu gravo um vídeo respondendo a sua pergunta. Muito bem, e fala também o que está achando desse nosso novo modelo aqui, desse layout, dessa apresentação dos slides, fala para nós nos comentários. Vivendo em um mundo melhor, transformando o mundo ao redor. O cristianismo não mudou apenas o calendário, mas também impactou os valores morais da humanidade. Nós estamos agora, nessa semana, com essa repercussão aí sobre aquele filme do Danilo Gentili, O Pior Aluno da Escola. Eu acabei de entrar no Facebook e uma pessoa postou assim: vocês são tontos, estão dando ibope para isso. E aí, na verdade, não é ser tonto, é que ser neutro nestas horas é mais cômodo, né? É mais confortável. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Efésios, capítulo 5. Olha só, Efésios, capítulo 5, Paulo escreve aqui, ó, versículo 11, e não tenham amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as, porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. E a Bíblia também diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. Então nós não podemos nos calar. A igreja é chamada para transformar, como nós já falamos no primeiro tópico, e isso significa se posicionar. Por quê? Porque isso causa impactos, transforma os valores sociais de uma sociedade. Por exemplo, quem fala que a Bíblia é um livro machista ou coisa e tal, não conhece a Bíblia e também não percebe o quanto Jesus valorizou as mulheres, não é? Por exemplo, a notícia de sua ressurreição foi dada a uma mulher e para uma mulher. Isso não era comum, as pessoas não aceitavam o testemunho de uma mulher. O testemunho de uma mulher, por exemplo, no tribunal, não era aceito, mas Jesus noticiou sua ressurreição primeiro através de uma
mulher. Então, o evangelho ele inclui a todos, todos, sem distinção de cor de pele, nacionalidade, todos para serem transformados, independente de contexto social, cultural. A pregação do evangelho abraça a todos. Um dos exemplos que eu fiz questão de colocar aqui tem a ver com a atualidade sobre o poder transformador da igreja. O pastor brasileiro Elias Dantas, fundador da Global Kingdom Partnership Network, uma rede global de igrejas e pastores, esteve na cidade de Lviv para acompanhar uma missão de resgate de 1.200 crianças órfãs. O objetivo é levá-las para países vizinhos onde estarão seguras. Isso tem a ver com a guerra agora entre Rússia e Ucrânia. Então ele entrou na Ucrânia, está participando de uma ação para resgatar crianças órfãs e levá-las para um país onde elas estarão seguras. O que é isso? É o poder do evangelho. É a igreja impactando por onde ela passa. Nós vimos lá as cenas de pessoas orando nas estações de metrô, orando dentro dos ambientes fechados onde elas estão se protegendo. O que é isso? É a presença da igreja mudando o ambiente, transformando o ambiente em redor. Então, num ambiente de guerra, num ambiente de conflito, alguém chega ali com uma palavra, com louvor que traz alento, que traz segurança, que traz esperança. Isso é a igreja transformando o ambiente. A igreja também caiu na simpatia do povo. Presta atenção nisso aqui. A igreja em Jerusalém tinha um grande diferencial. E não era apenas os milagres, testemunhos e pregações cheios de poder. O maior diferencial dessa igreja foi a sua capacidade de amar. Foi principalmente por isso que os cristãos caíram na simpatia do povo. Anote isso aí, anote aí. A obra de evangelização da igreja vai além das palavras e ações da igreja, dos discursos da igreja, porque ela se manifesta mais intensamente na forma como tratamos uns aos outros. A marca dos discípulos de Cristo é o amor. Vamos ver o que Jesus disse em João 13:35. Você está anotando aí estas referências? Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, se vos amardes uns aos outros. E a gente já passa a nossa caneta de cera aqui, a nossa soft, para ficar marcado aqui. Então a marca dos discípulos de Cristo é o amor. Um outro texto maravilhoso, para mim, está em João 17:21, que Jesus ora. Vamos ler o 20 para contextualizar? E oro não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então eu costumo dizer que a unidade da igreja é um fator essencial para a obra de evangelização. A marca dos discípulos de Cristo é o amor, é cuidarmos uns dos outros, é a maneira como nós tratamos os nossos irmãos. Eu ministrando aula no último domingo e eu falei, uma igreja pentecostal, as pessoas, uma igreja que fala em línguas, uma igreja pentecostal, por isso que eu digo que tem que ler Atos 2 inteiro. A marca de uma igreja pentecostal é o amor. Um irmão na igreja, ele não pode ter que buscar uma ajuda, por exemplo, no centro espírita ou na igreja católica. Não, ele precisa, a igreja é gente cuidando de igreja e o mundo está de olho. Então o mundo olha e vê a igreja unida, um cuidando do outro, a pessoa está precisando de cuidado, ela corre para a igreja e era exatamente isso que acontecia na igreja primitiva e precisa acontecer em nossos dias. Tópico 3, ganhando o mundo para Cristo. Já se inscreveu? Espero que sim. Se ainda não, inscreva-se, ative as notificações, nos ajude a chegar em 30k. Esta é uma das formas de patrocinar o canal. Inscreva-se, ative as notificações. É uma das formas de mostrar que o nosso conteúdo é importante, é relevante, te ajuda. Compartilha com outros professores. Nós temos aqui as aulas de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Então compartilha no grupo da EBD que você tem aí da sua igreja, do seu campo, de outras cidades. Compartilha o link no Facebook, no seu Instagram, tá certo? Nos ajude a alcançar mais pessoas e dá uma olhadinha na descrição, tem outras formas de você patrocinar o nosso conteúdo também. Lembrando das perguntas que eu fiz, 2 perguntas, responde aqui nos comentários. Você recebeu algum treinamento específico para a escola dominical? E qual a missão, a função do superintendente da escola dominical? Fala pra gente aqui nos comentários. Saindo da zona de conforto, Jesus disse aos discípulos que pregassem o evangelho em todos os lugares.
Mas como disse o pastor Alexandre Coelho, infelizmente os cristãos de Jerusalém demoraram a obedecer a ordem de ir. A pregação do evangelho, o ide, é por todo mundo, é para alcançar pessoas em todo mundo. A igreja é chamada, são 2 convites para vir e depois para ir. São 2 convites que Jesus faz às pessoas, a nós, a todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois, ide e pregai. A obra de evangelização, a obra missionária é para todo crente. Eu falava agora cedo com um amigo, cada crente é um missionário. Todo crente deve ser um evangelista, porque é a maior notícia que podemos dar ao mundo. Evangelho não é isso, não são boas novas de salvação? Não somos chamados para habitar dentro das 4 paredes. A igreja, o templo, é o centro de treinamento para sairmos ao mundo conquistando almas para Cristo. E aí eu deixo aqui 2 perguntas que você pode responder para nós aqui nos comentários. O que sua igreja tem feito para ganhar almas? Quais estratégias vocês estão usando? Fala para nós aqui nos comentários. E evangelizando aqui o mundo. Os cristãos começaram a evangelizar o mundo e nunca mais pararam, não é? É por isso que nós estamos aqui hoje. Somos frutos do quê? Da obra de evangelização, não é? Então, mais de 100 anos após a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren ao Brasil, a igreja continua pregando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Essa é o pilar ou os pilares que sustentam a obra evangelizadora da igreja. Aliás, evangelizar é isso, é anunciar Cristo ao mundo, é ganhar pecadores para Cristo. Isso é evangelizar. A igreja pode fazer ação social, a igreja pode ter um centro de cultura, de lazer, o que for, mas o objetivo sempre é anunciar Cristo às pessoas. Por quê? O tempo passa, as ideologias são alteradas, os homens se corrompem, mas o evangelho continua mudando e transformando vidas. A obra evangelizadora é a identidade da igreja. E cada crente deve ser um missionário, um ganhador de almas. O mundo está em trevas perdido, mas Cristo é a esperança para o mundo perdido. E é nossa missão anunciar isso ao mundo. Essa é a missão da igreja. E esta lição, ela precisa nos despertar para criarmos planos e projetos para evangelizarmos. Não precisa ser um grande projeto. Ultimamente nós temos visto que evangelização tem que ser um grande show, um grande evento. Não, evangelizar, nós precisamos voltar aos princípios, irmãos. A igreja evoluiu muito, as pessoas hoje falam assim, não adianta nada sair na rua com uma caixinha, com um folhetinho. Funciona, irmão. Funciona. Milhares de pessoas foram ganhas para Cristo por causa de um folhetinho que ela recebeu no semáforo, que ela recebeu numa fila de um banco, que ela recebeu andando na rua. Ela guardou, muitos até jogam fora, mas tem gente que guarda, não lê. Mas lá depois de um dia, 3, 4 dias, às vezes um mês, ela pega aquilo e ela resolve ler, e aquela palavra impacta ela e ela é transformada. Então, o que nós precisamos fazer é evangelizar. Não importa o método ou a forma, precisamos anunciar Cristo. E não é querer ter uma estrutura maior para fazer um show, é com aquilo que nós temos. O principal é a nossa voz e a nossa experiência de transformação, transformados para transformar. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa lição 12. A igreja primitiva em Jerusalém mudou as estruturas do mundo pela força transformadora da mensagem do evangelho. As multidões estão com sede de salvação e você pode fazer a diferença. As pessoas estão sedentas, irmãos, porque elas estão aprisionadas. O pecado é um fardo, mas Jesus nos chamou para pregarmos o evangelho. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas quando eu me lembro da minha adolescência, a experiência que eu tive foi essa. Sair pela rua logo após ali o almoço, todo domingo à tarde, sol, tempo que fosse, com folhetos na mão, evangelizando, ganhando almas para Cristo. Essa é a identidade da igreja. Amém? Deus abençoe, espero que tenham gostado desse nosso trabalho, desse nosso conteúdo, desta aula. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e fique atento, tem muita novidade chegando por aí. Deus abençoe.